E aí pessoal, beleza? Dando continuidade à segunda aula sobre calorimetria, hoje a gente vai falar sobre fluxo de calor. Mas entenda uma coisa, se o calor ele pode ser transmitido entre diferentes objetos ou até mesmo dentro de um mesmo sistema, de um mesmo objeto, existe o tal fluxo de calor, que é justamente a passagem dessa energia de um lugar para outro. Veja só o seguinte, compare o que eu estou querendo dizer com uma mangueira que tenha um certo fluxo de água. A água só consegue sair do outro lado da mangueira se ela vir lá do outro lado onde está engatada na torneira. Esse fluxo de água ele é comparado ao calor. A água é como se fosse o calor e a mangueira é como se fosse o material. E nesse sentido aí, cabe a gente imaginar que o fluxo de calor nada mais é do que a passagem dessa energia térmica de um lugar para outro. Eu gostaria só de ressaltar logo e adiantar que esse fluxo, ele sempre, eternamente, para sempre, ele vai se dar do objeto que tem maior temperatura para o de menor temperatura. Resumindo, sempre vai ser do mais quente para o mais frio. Sempre, 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 eternamente, forever, para todos o fim. Só que o conceito matemático, ele fica mais ou menos assim. Então, pessoal, a equação do fluxo de calor é essa daqui. Tem-se que φ, essa letra grega aqui, ó, φ, ela é o fluxo de calor. Esse Q aqui é a quantidade de calor. Quantidade de calor, e é importante ressaltar, vai ser em calorias, sua notação vai ser em calorias. E esse tempo aqui, ele deve se fazer uma ressalva, porque há de se interpretar, porque ele não tem uma unidade específica. Pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a equação do fluxo de calor. Ele leva em consideração a quantidade de calor em calorias num intervalo de tempo. Só que aí, pessoal, existe outra expressão para o fluxo de calor que considera também outras variáveis. Essas outras variáveis, por exemplo, eu citei o exemplo da mangueira, e a gente tem que considerar o material de que é feito essa mangueira. Outro fator que a gente tem que considerar também é qual é a largura dessa caneta. Então, a nova equação, nós vamos chamar ela de lei de Fourier. A lei de Fourier é outra equação para o fluxo de calor, só que ele leva em consideração esses dois fatores que eu te disse, que eu disse para vocês. Vai ficar o seguinte: K vezes A vezes delta T dividido por L. Calma que eu vou dizer aqui o que é que significa cada letrinha. Vou mudar aqui a cor da canetinha, vou botar um azul. Esse símbolo aqui eu já acabei de dizer, ele significa φ, certo? É o fluxo de calor. Esse K, pessoal, ele é a chamada constante de condutividade térmica e ele vai depender do material. Então esse K ele é a constante de condutibilidade. E a questão vai vir falando em sua constante, certo? O que é interessante aqui é que a gente vai estar lendo e interpretando. Esse A, ele é a área do material. Ele em outras palavras, uma palavra mais simples, é a largura dessa mangueira. É o quão grosso essa mangueira, o quão fina essa mangueira.
ΔT, pessoal, ele é a variação da temperatura. Vou botar aqui, temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? Tem que lembrar isso, que esse delta significa final menos inicial, só que é da temperatura. Esse L, ele é o comprimento. Veja só o seguinte, pessoal, quais são as unidades desse sistema? Não tem uma lei específica que diga, ó, a área tem que ser em tal, o comprimento tem que ser em tal. O que é importante estar observando na leitura da questão é que essas duas conotações aqui, elas têm que estar nas mesmas unidades. Por exemplo, se a área for em centímetros, centímetros quadrados, o comprimento tem que ser em centímetros. Se a área for em metros quadrados, o comprimento tem que ser em metros. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.